Olá, hoje vamos falar de um tema muito importante, que são os riscos da lipoaspiração. Então, temos a grande felicidade que a lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados hoje em dia, mas não é por ser uma cirurgia plástica com pequenas incisões que não está isenta de algumas alterações ou até algumas complicações. Então, a lipoaspiração, ela precisa de certos cuidados. Primeiro, ser sempre realizada com um cirurgião plástico. O cirurgião plástico é o cirurgião que está habilitado para realizar essa cirurgia. A lipoaspiração, ela consiste em entrar uma cânula fina por um pequeno orifício e tratar as áreas de gordura localizada. Essa técnica que o cirurgião plástico está habilitado para fazer, para estar habilitado, ele tem que ter pelo menos 6 anos como formado em médico, 2 a 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica e ser habilitado mediante a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para fazer esse procedimento. Então ele sabe qual a técnica ideal. Porém, existem algumas complicações graves e raras. Mas essas alterações que eventualmente vemos e até graves, com casos até fatais, são raros, mais ou menos 3 casos em 100 mil cirurgias realizadas, então é muito raro essa ocorrência e graças à boa formação dos cirurgiões plásticos, isso é muito minimizado, quase não ocorre. Dando aquela pesquisada, vendo vídeos também, teve uma entrevista no Bem-Estar, do programa da Rede Globo, que foi convidado o professor Ishida, da USP, para falar sobre os riscos da lipoaspiração. E bem interessante, ele ressaltou numa pesquisa dos dados de cirurgias feitas no Brasil de lipoaspiração e foi constatado que em 2016 tiveram 6 casos de óbitos e todos os casos realizados não eram cirurgião plástico. Então, aqui na descrição do vídeo, você pode também dar uma olhada na íntegra nesse programa aí do Bem-Estar, comentando sobre isso. E dessas 6 casos que houveram, casos fatais em 2016, nenhum era cirurgião plástico. Então, aí fica uma grande dica. Vai fazer uma lipoaspiração? Passa em mais de um médico que seja credenciado da cirurgia plástica, né? E aí faça uma avaliação com um médico que é capacitado, gabaritado para fazer a sua lipoaspiração. Você pode, várias formas para você saber disso, no aplicativo da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no próprio CRM você vê se ele tem especialidade registrada, então várias formas. Então isso não é um propósito que você não sabia que o teu médico não era cirurgião plástico, que às vezes o intrusismo dentro da medicina pode levar o próprio colega que não é cirurgião plástico fazer e se intitula como cirurgião plástico. Então o paciente às vezes não sabe. Então é interessante você pesquisar, saber sobre esse médico, né? Nessa entrevista aí que o Dr. Ishida deu no Bem-Estar, mostra esses 6 casos, como está descrito aqui, que mostra que foram 6 casos. Um era médico do trabalho, um era um ginecologista, outro era um médico sem especialização e 2 casos eram um cirurgião vascular, realizando cirurgia de lipoaspiração. Então, sempre fica a dica, procure o cirurgião plástico que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse vai ser o profissional adequado para você realizar a sua cirurgia plástica. Pode mandar mais dúvida para a gente, que aqui eu vou tentar responder e fazer novos vídeos para as novas dúvidas que existirem. Obrigado pela atenção.